pessoal, estamos mais uma vez aqui em um novo episódio no podcast Quem Faz, que é o podcast capixaba sobre economia e desenvolvimento de Cariacica. Eu sou Carla, estudante de economia aqui do campus IFES Cariacica, e hoje estou na responsabilidade aí desse episódio aqui, que tange o terceiro setor, né? Estamos com convidados especiais aqui, o Roniel Maníaco, que ele tem 37 anos, é casado, pai de 2 filhos, e é técnico em telecomunicações também, apaixonado por esportes e morador orgulhoso de Nova Rosa da Penha, onde também preside a Associação Cultural Esportiva e Lazer, também conhecida como ACEL. A união da sua paixão pelo esporte, dedicação e comprometimento tornaram-se uma figura inspiradora para a comunidade, buscando constantemente melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar dos habitantes locais. E também temos o pastor Cleiton, que ele é da ADRA, né, que é uma agência humanitária adventista, tem uma história de apoio à comunidade local através de programas de saúde, educação e assistência social. Ela tem desempenhado um papel vital no fornecimento de ajuda humanitária e desenvolvimento comunitário na região, trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, hoje a pauta do nosso podcast, do nosso episódio, né, é o impacto das organizações do terceiro setor no desenvolvimento social, inclusive aqui de Cariacica. Aí, durante o episódio, vamos discorrer bem sobre isso, entender, ouvir dos nossos convidados, que vai ser muito proveitoso aí. Então, vamos lá. Pastor Cleiton, quais são os projetos e atividades mais significativas que a associação realiza em Cariacica? Boa noite a todos. Carla, aqui no município de Cariacica, falando um pouquinho dos projetos que são desenvolvidos pela instituição, a sede da instituição, inclusive, fica aqui nesse município, no bairro de São Conrado. Nós temos alguns termos de parceria com o poder público. Então, nós temos 3 casas de acolhimento para crianças e adolescentes, o abrigo adulto, que também fica aqui em Campo Grande. Temos o Centro Pop, né, o serviço de abordagem, o CAD único e algumas outras atividades que são executadas juntamente com o poder público no que diz respeito à assistência social. Independentemente, nós temos alguns projetos menores que são iniciativas próprias, né, em que a gente atua também na comunidade, na sociedade, participando e apoiando algumas outras ações comunitárias, tanto na área do esporte, da música, da cultura, como também no que diz respeito a cursos profissionalizantes. Nós temos algumas parcerias que nós desenvolvemos justamente para potencializar, né, a nossa presença e a nossa ajuda às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. Que máximo! E você, Roniel Mônica, como surgiu a ideia para a criação da ACEL e como foi o start inicial? Boa noite a todos. Então, a ACEL foi criada em 2014, um grupo de amigos. A gente estava num momento muito difícil na nossa comunidade, onde a criminalidade, a vulnerabilidade estava muito acesa em volta de nós. Então a gente reuniu esse grupo de amigos e decidimos montar um simples projeto para tirar as crianças da rua, para ver o impacto que isso ia causar diante de tantas coisas ruins que estavam acontecendo ali naquele momento. E o start inicial foi esse. A gente reuniu esses 6, 7 amigos. A gente não era profissional de nada, todos amantes do futebol, né, que deu início a esse projeto. E a gente chamou as crianças em volta, foi na escola, foi na rua e falou que dia tal, era um sábado, eu lembro como se fosse hoje, a gente ia criar um projeto. E a gente decidiu, esse grupo de amigos, criar essa ONG que hoje a gente completa 10 anos, graças a Deus. Que máximo, parabéns. Como a organização, pastor, o senhor vê como ela impacta na vida das pessoas assim? Veja, quando a gente acolhe, quando a gente recebe, quando a gente interage com o ser humano, a gente começa a perceber algumas fragilidades, algumas vulnerabilidades. Então, de alguma forma, você atender, orientar, fazer valer os direitos desta pessoa e conduzi-lo para que ele tenha dignidade, para que ele possa ter respeito. Então, isso é um trabalho gratificante, de alguma forma impacta.
Eu sempre digo que o maior impacto é a gente que executa esse serviço. A pessoa que recebe todo esse atendimento, esse acolhimento, esse direcionamento, essa orientação, ele é contemplado? É contemplado. Mas quando a gente se envolve com essas coisas, parece que a gente é lavado por dentro, compreende? Aquilo dá um senso de realização. Então, você ajudar o outro é muito gratificante. E não deixa de impactar, porque eu acho que essas ações elas precisam se multiplicar na sociedade. Porque uma das formas de você mudar uma sociedade e quebrar alguns paradigmas e romper alguns parâmetros pré-estabelecidos é justamente você estender a mão, se envolver com algumas questões que permeiam a sociedade. Não adianta a gente fugir e se excusar, muito pelo contrário, a gente tem que se envolver porque é um problema social. E nós somos seres humanos e estamos na sociedade, então não tem como a gente, digamos assim, cruzar os braços, né? Que nem o Roniel estava falando, que eles perceberam algo. E ao perceber algo, falou, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Então veja já o impacto social que causa. Né? Você está vendo alguma coisa, você não está concordando muito com aquilo, então isso começa a te incomodar. E ao te incomodar, de que forma eu posso mudar isso? O que eu posso fazer? Então, de alguma forma, já vai gerando impacto, porque eles se organizaram, se reuniram, e hoje tem um projeto bonito. E assim, essas ONGs, elas vão atuando, né? As menores até as maiores, elas vão se infiltrando na sociedade, percebendo essas questões e vão se organizando. Compreende? Muitas vezes sem a presença até do poder público. Porque elas veem ali uma carência, veem uma necessidade e não dá pra gente ficar só olhando. Compreende? Isso é bonito, é tremendo. Muito lindo. E começa assim de uma forma, começa da gente mesmo, né? Como o Roniel estava falando, ele estava vendo os amigos, os familiares se envolvendo nisso e aquilo incomodou ele. Ele falou, não vai ficar assim, eu vou atuar, vou fazer alguma coisa. E trouxe um retorno aí gigantesco, com 10 anos de associação, um impacto com certeza na vida das pessoas muito grande, né? E assim, ao longo desse projeto, aproveitando, Roniel, o que o senhor viu de diferente assim nas comunidades? Qual foi sua primeira percepção quando você viu, nossa, isso está gerando resultado, eu vou continuar, eu vou crescer isso, ainda bem que eu comecei. Como o pastor estava falando, às vezes, e talvez o impacto que gera isso, é onde o poder público não chega, onde a família não chega, aquele gargalo que a gente percebe que está fazendo diferença. Então, às vezes, o menino vai desabafar dentro de casa, uma criança, um jovem. Ele vai desabafar com aquele professor que está ali, interagindo em algo que ele gosta. Ele, no lazer, ele se expõe a algo que talvez ele não vai falar em certos lugares, que ele fica acanhado, ou que ele se sente com medo. Então, esse é um dos problemas, né, que a sociedade nos impõe hoje. Então, os projetos, eles impactam, eles fazem a diferença, e fez a diferença na nossa comunidade nesse sentido. Então, a melhora escolar é nítida, o abandono escolar, que era muito, ele diminui, o envolvimento com pessoas de bem, ele cresce, né? Ele sai daquela margem de, vou andar com aquele menino por causa disso, aquilo, não. Eu costumo lá dizer no projeto que a gente não tem bandeira, por exemplo, grande, religiosa, a gente ensina o que é certo e o que é errado. Então ele passa a entender o que é certo na vida dele e ao mesmo tempo a gente levanta a autoestima daquele garoto, daquela criança, daquele jovem, daquela menina, de que mesmo ele morando numa comunidade, ele sim, pode ser o que ele quiser. Então um dos maiores impactos e que faz a diferença é esse. Ele tendo a informação de que ele pode ser quem ele quiser, através de um ato social, de uma ação social, de um trabalho feito, tanto com uma ONG pequena como uma ONG grande, uma instituição grande, faz a diferença na comunidade. Sim, com certeza, é muito importante. Estava conversando com o pastor também sobre o quanto que isso agrega, né, desde o pequeno, e assim, aquela pessoa está sendo beneficiada diretamente com aquele benefício, né, aquela atuação ali de vocês diretamente, mas as pessoas ao redor, elas veem aquilo, elas se espelham naquela pessoa que vocês formaram, vocês criaram, vocês desenvolveram. E às vezes consegue influenciar, trazer para dentro, né? E aí isso só vai escalando, é muito bonito mesmo. Vamos falar agora um pouco sobre os desafios e as conquistas, né? A gente antecipou um pouco as conquistas aqui, então vamos falar um pouco aqui sobre os desafios.
Então a gente vê, né, em Cariacica, o impacto das organizações do terceiro setor tem sido significativo. Não tem como não ser, né? A gente percebe, tanto em termos de avanços quanto de desafios. Várias iniciativas têm contribuído para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Vocês são os exemplos aqui pra gente, né? Especialmente aqueles em vulnerabilidade social. Quais os principais desafios enfrentados pela ACEL ao realizar seu trabalho em Nova Rosa da Penha, Daniel? Desafios a gente tem todo dia, né? A gente tem os desafios físicos que a gente fala, né? Que é, por exemplo, hoje a gente não tem uma sede esportiva. Hoje a gente usa todos os espaços públicos que vocês imaginar, a gente ocupa. A gente fez dessa estratégia por não ter um espaço próprio, entende? Sim. Porque a captação, era um burocrático que requer um tempo, né? Requer uma experiência no mercado, entendeu? Então, para você ter uma sede hoje toda estruturada, toda bonitinha, para fazer o que a gente realmente desenha na mente, é um dos desafios que a gente tem, por exemplo, tá? E o outro é o próprio mundo mesmo, que impõe, né, o nosso trabalho. Às vezes a gente nada contra uma coisa que ela parece que nunca acaba, né, pastor? A gente nada, mas parece que aquele problema sempre vai existir, e a pegada é nunca, o desafio é nunca a gente desistir. Então, desafio sim, questão de infraestrutura a gente tem hoje, e essa questão que é global, né, globalizada, que é os desafios que a gente tem outro do tráfico, quem está em comunidade, sabe, dessa facilidade de um jovem ir para esse lado, e às vezes a gente não consegue salvar todo mundo, a gente entende isso, então é um desafio bem grande que a gente enfrenta hoje. Sim, aí você até já citou uma estratégia. Estou com problema de espaço, vou usar os espaços públicos. E vocês também já fizeram assim pedido para, tem um lugar vago aqui, vamos construir uma quadra. Já aconteceu? Já, a gente tem uns planejamentos, a gente tem umas metas, né? A gente vai por metas, né? Por objetivos, então a gente já solicitou, já fez projeto também para isso que aconteça, e a gente está aguardando. Sim, que máximo. Enquanto o senhor, pastor, quais são aí os desafios que o senhor já encontrou aí no caminho hoje em dia, né? Como o Roniel disse, né? Tem muitos desafios, até mesmo para você chegar às pessoas, né? Que têm a intenção e que dirá para desenvolver. Quais são os principais aí? Muitas vezes a gente parece que está secando o gelo, né? A Adria, ela tinha um slogan que foi trocado, mas ela tinha um slogan anteriormente que dizia assim: transformar o mundo uma vida de cada vez. Você não consegue muitas vezes, conforme o Roniel falou, assim, as demandas são tantas, as demandas sociais e vulneráveis, então você se sente muito pequeno diante dos desafios. Mas eu digo aqui, Roniel, assim, a gente nunca pode perder a esperança e o brilho nos olhos, compreende? Alguma coisa a gente tem que começar a fazer, porque se a gente for esperar o próximo a gente nunca começa. Você só vai chegar no topo da escada se você, né, subir o primeiro degrau. Então, na vida, eu aprendi assim que os desafios, eles fazem parte. Os desafios me desafiam a crescer e a melhorar. Então, os desafios que eu vejo hoje, a gente precisa trabalhar mais em conjunto, mais articulado. Compreende? Tanto a sociedade civil organizada, como também o poder público. A gente precisa dar as mãos em construir uma sistemática para que a gente possa realmente atender as pessoas naquilo que elas necessitam. Né? Nós temos muitas variáveis que vêm destruir a família, né? Que depois vai tirar a criança da escola. Então eu preciso criar alguns mecanismos de proteção. Agora, como é que eu crio esses mecanismos, essa rede de proteção, para que realmente eu consiga manter a família, consiga manter as pessoas com dignidade, compreende? Isso não se constrói sozinho. Então, eu digo sempre assim, é um trabalho de formiguinha e que a gente tem que começar a fazer independentemente, né, de qual denominação religiosa, de qual função. Isso é uma questão social.
E por ser social, nós, seres humanos, estamos todos envolvidos. Então, a gente tem que se envolver. Então, eu vejo que hoje construir essa conscientização, que nem você falou, né, Carla? Muitas vezes a pessoa, você vai abordar uma pessoa, se ela quer ajuda, muitas vezes ela se nega. Por que será que ela se nega? Você já parou para se fazer a pergunta? Será que ela tem medo? Ela tem receio? Ela vai ser exposta? Então, muitas vezes é um mecanismo de defesa da própria pessoa, né? Ela se fecha e não quer ajuda. Compreende? E aí você vai perpetuar aquela situação. Então, tem que ter uma forma de abordar, uma forma de chegar com as pessoas, de oferecer, né? E a gente não pode ter um discurso interesseiro. Tem que ser algo que vem do coração realmente. Você precisa materializar isso, demonstrar isso. Então, eu vejo que esses desafios, eles nos convidam a fazer uma reflexão social de que a gente precisa dar as mãos. Se a gente quer mudar o mundo, transformando a vida de cada vez, a gente precisa dar as mãos. Quando a gente dá as mãos, né, a união faz a força, a gente se torna mais forte. Então, eu vejo que aqui em Cariacica nós temos esse desafio. Poder público, sociedade civil, os empresários, né, outras entidades, as denominações religiosas, enfim, são vários atores. E a gente aproximar esses atores para que a gente possa realmente discutir o tema e criar aí políticas e metodologias para realmente chegar e criar essa rede de proteção, para que a gente possa ter uma sociedade de convivência recíproca, mútua, feliz, alegre. Vamos ter problemas? Vamos ter problemas. Vai precisar da saúde? Vai precisar da saúde. Vai precisar da educação? Vai precisar da educação. Vai precisar do esporte? Vai precisar do esporte. Então, todos esses que estão envolvidos, eles precisam participar e saber qual é o seu papel. Sim. Compreende? E lidar juntos aí, procurando resgatar essas pessoas que precisam. Que máximo. Muito obrigada. Pastor, nesse tempo de trabalho, né, voltado para a sociedade, houve alguma história de testemunho, assim, impactante que o senhor gostaria de compartilhar? Olha, tem algumas histórias. Eu não vou falar dos nomes, por questão de ética, e a gente também não pediu autorização, mas nós temos algumas histórias. Eu vou citar o caso. Nós temos alguns casos de adoção internacional, que são casos assim que são crianças, né, que estão em acolhimentos e que recebem uma família. De alguma forma, elas foram alijadas de suas famílias de origem, né, por N motivos, por N causas. Mas a gente percebe que existem pessoas que se envolvem ainda em levar essas crianças, né, lógico, passa pelo judiciário, tramita em justiça, muitas vezes em segredo de justiça, inclusive. E essas crianças, elas recebem um lar. Então, veja, nós temos alguns grupos de irmãos. Então, para mim é um caso de superação assim bonito quando a gente vê as crianças tendo possibilidade, sendo abraçadas, sendo acolhidas, sendo amadas e recebendo encaminhamento na vida. Nós temos também algumas pessoas que foram encontradas em situação de rua, né, que elas foram para o abrigo, foram atendidas, receberam os documentos, receberam orientação e hoje estão no mercado de trabalho. Então, para mim, isso é superação, isso é resgate. Você tirou a pessoa de um estado e colocou em outro estado. Sim. Então, isso dá, assim, muita felicidade em a gente ver essas histórias. Gente que deixou as drogas, gente que venceu o álcool, gente que voltou para o convívio da família. Então, veja, quando a gente consegue fazer isso, lógico que o caminho da reconstrução, muitas vezes, é mais difícil, ele é mais penoso, ele é mais dolorido, né? Mas é uma luta. A gente tem que arregaçar as mangas e proporcionar a essas pessoas esse caminho de retorno, né? Então, nós temos vários casos, tá, onde a gente atua, de pessoas que elas voltaram para sua família, e tem trabalho, aluga sua kitnet, vai morar, enfim, isso é dignidade. Sim. Compreende? Quando a gente consegue fazer isso com uma pessoa que não tinha mais brilho nos olhos, que estava ali, né, com depressão, que estava ali desacreditado, à margem da sociedade, e você consegue novamente inseri-la nesses serviços assistenciais que cuidam e ela retorna para a sociedade. Então, assim, é muito gostoso isso, sabe? Não tem dinheiro que pague isso. Dá uma satisfação, dá um prazer, porque, afinal de contas, esta é a missão, né? A ADRA ela tem um propósito, e o propósito é assim, servir a humanidade para que todos possam viver como Deus planejou. Então, isso mobiliza as nossas ações e as nossas atividades. E a gente faz isso através de 3 palavras.
amor, justiça e compaixão. Essas 3 palavras norteiam tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que um funcionário, um servidor, um voluntário da ADRA faz, ele tem que fazer com amor. Segundo, com justiça. E terceiro, com compaixão. Compreende? Você tem que colocar ali a paixão naquilo que faz. Lógico que isso não é... Porque tem muitas pessoas que são profissionais, né? Da área da assistência, da área... né? Mas a gente diz que tem que ser mais do que um profissional. Você tem que ter essa missão no coração. Isso foi Deus que plantou dentro do ser humano. Ser útil ao próximo. Jesus diz assim, amar a Deus e ao próximo como assim mesmo. Quando a gente consegue incutir esses valores no DNA do ser humano, ele se torna diferente. Compreende? Então, a gente tem muitos casos de superação e a gente louva a Deus e as outras entidades devem ter também. Então, é um trabalho social que é feito por todos. E, lógico, isso precisa ser mais divulgado, eu até acho, sabe? Porque você liga a TV hoje e você vê aí, né, a criminalidade, violência, morte, suicídio, isso e aquilo. Você vê tanta coisa assim. Então parece que o ser humano, ele começa a mentalmente e emocionalmente ser afetado, porque ele está vendo o mundo que ele vive e aquilo começa a atingir ele. E a qualidade de vida, a própria saúde dele é prejudicada. Então quando a gente traz cases bonitos, né, histórias de superação, parece que isso contagia. Compreende? Então a gente se sente feliz. Isso melhora para a gente. A autoestima da gente é melhorada, né? A nossa imunidade, inclusive. Então veja os benefícios que o social traz para nós. Então é bom se envolver. Quando a gente se envolve, faz bem para a gente. Sim. Como a gente estava dizendo, né? Em uma das suas falas aí, sobre a questão, a recuperação de alguém, de uma pessoa. E assim, às vezes é uma pessoa, mas ela vai gerar muito impacto depois. E também tem a questão de desenvolver uma pessoa, não deixar nem ela chegar ao nível de cair, né? Então, assim, acaba atingindo dessas duas maneiras e é muito, muito gratificante, muito rico. É assim, falando um podcast feito por um curso de economia, né? Eu tava conversando com o pastor aqui um pouco antes. Poxa, eu queria falar assim, as pessoas, eu queria ouvir de dinheiro, né? Sobre o PIB, sobre taxas cambiais. Mas então, a economia, até legal a gente abordar isso, é uma ciência social aplicada. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui gera um valor enorme na própria economia. E assim, às vezes a gente pensa que é só uma questão assim, de dinheiro, né, de organização, mas não, é uma ciência social. A gente, assim, tem essa preocupação de como estão vivendo os agentes na sociedade, né? E assim, acaba sendo uma tarefa muito, muito difícil mesmo. E é muito interessante, muito importante quando a gente vê, assim, tantas pessoas movidas por amor, compaixão, né, movida de forma própria para fazer a diferença. Então é muito importante, às vezes, se tem alguém assistindo e estava meio perdido o que está acontecendo, é isso. Todo esse desenvolvimento, né, na vida de uma pessoa, o impacto que esse desenvolvimento, que essa recuperação, que assim, não deixar a pessoa ir para o caminho ruim, tudo isso gera um impacto imenso na economia, é escalado e é bonito de se ver, é bonito de sentir como humano, né? Então, assim, é muito legal, muito importante. Vamos falar sobre também parcerias e voluntariado. Roniel, como as pessoas interessadas podem se envolver como voluntárias, né? Ou até mesmo participar dos projetos, porque acredito que tem tanta gente, eu quero ir lá jogar futebol. Uma ONG hoje, uma instituição hoje, ela... Aqui não tem voluntário, eu acho que não existe, né? Porque todas têm que ter. A gente é voluntário às vezes, né? A maioria. Hoje, eu sou um voluntário da minha instituição lá, que eu presido, que eu estou como presidente, com muito orgulho. Eu acho que ela nasceu de voluntários, eu acho que o legal tá aí, porque não nasce de uma iniciativa financeira e sim do coração. Então, como o pastor estava falando aqui, a questão do amor, da preocupação, da compaixão, isso está na veia de quem gosta. Então essas políticas, elas acontecem devido a isso, essa intenção de mudar algo que não está certo, né? De impactar algo que está acontecendo e que não está na linha do normal, a gente fala assim, né? Então lá hoje a gente tem espaço para voluntários, para assistente social, para psicólogo,
professores de educação física que querem iniciar um trabalho, sabe? Tá cursando, os professores também de qualquer área da psicologia, da assistência social, porque é um mundo onde você vai encontrar pessoas que dependem disso. Dependem, e muitas vezes a gente não tem recursos, né, pastor, para arcar com esses profissionais no projeto. Então a gente depende, sim, de uma orientação para uma família, de uma criança que está num momento difícil, precisa de um psicólogo, de uma orientação. A gente precisa do profissional de educação física para passar uma atividade legal. Por exemplo, hoje a gente tem 3 núcleos espalhados. Então, muitas das vezes um professor adoece, algo do tipo, a gente não tem quem substituir. Então, infelizmente, a aula ela é suspensa devido a não ter essa pessoa para estar ali auxiliando. A gente tem um grupo de voluntários muito bacana, muito legal, porém, nunca é demais. A gente, sim, tem lá a possibilidade de estar fazendo várias parcerias. Inclusive, a gente tenta com algumas faculdades que tem, né, pastor? A gente tem essa linha, mas nem sempre é recíproco isso, né? Tem esse envolvimento, e que é de muita importância para vocês que são estudantes, de qualquer área que envolva o social, que vocês acham que dê para trabalhar, vocês podem procurar, porque a gente precisa, todo momento. Que máximo, bom saber aí, gente, ó, fica a dica, tá? Às vezes, talvez, além de, assim, algo para ajudar na questão técnica ali da organização, né? Mas, poxa, qual é o nicho, qual é a faixa etária dessas pessoas, né? O pastor informou que tem vários nichos, tem várias faixas etárias, né? Mas o seu, acredito que tenha um nicho já mais específico, né? O nosso lá, a gente trabalha, porque a gente envolveu a família agora também, né? O projeto começou lá em 2014, a gente era só crianças, aí não tinha muita idade, não tinha muita separação, a gente não entendia muito direito, a gente foi se profissionalizando na ideia, fomos buscar parceiros para entender o que era mesmo um projeto. A gente chegou numa determinada empresa e começou a fazer um pedido, e a empresa falou, mas a gente precisa de um projeto escrito, a gente precisa de entender o que é isso. Aí a gente começou a se profissionalizar nesse sentido, de escrever mesmo um projeto para apresentar uma empresa, para registrar o projeto, criar um CNPJ e tal, e entender essa questão de faixa etária, né? Sim. Então hoje a gente atende lá crianças de 4 anos, a gente tem uma turminha de 4 anos, e vai até os 18 anos de idade, diretamente. Indiretamente a gente atende todas as idades, as famílias, entendeu? Que envolve, né? Porque, como por exemplo, é uma galera que tá na escola, né? Então, assim, às vezes estudante de qualquer área mesmo pode estar participando ali, ajudando numa monitoria, reforço né? escolar. Um reforço, ajudando ali numa redação, para esse pessoal daqui a pouco tá aqui dentro, tá ocupando, né, os espaços acadêmicos. E isso é muito importante, muito legal. Então aí, gente, vamos fazer um apelo a esse serviço, né, de voluntariado. Acredito que lá com o pastor também tenha essa questão de se voluntariar. Como funciona? Eu vou até fazer aqui um comercial, né? Você pode acessar o site da instituição, adra.e.gov, e você pode acessar também no Instagram e no Facebook. Lá no site oficial da instituição você tem lá o termo de voluntariado. Você preenche um cadastro e você se inscreve ali. Esse cadastro ele é nacional, porque o nosso site ele é nacional. Então você pode ser voluntário, inclusive, em alguma outra região do país, né? Você preenche o cadastro, aquilo que você se identifica, o que você gostaria de atuar, o seu tempo disponível, e aí você pode ser direcionado para atuar em alguma outra região do país, inclusive como voluntário. Existe uma lei hoje do voluntariado, né? E isso é uma questão internacional. Vários países estão incentivando o voluntariado. O voluntariado agrega experiência na vida do ser humano. Sim. Então nós temos alguns que vão, inclusive, para outros países, aprendem um segundo idioma, vivem outras realidades, e quando voltam renovados, né? Sim. Porque muitas vezes a gente olha para os nossos problemas sociais aqui do Brasil, mas quando você vai em alguns outros países aí, asiáticos e também aí no continente africano, você percebe que, digamos assim, o buraco é muito mais embaixo. Então a gente volta dali, poxa, eu pensei que aqui tem isso, tem aquilo, mas tem outras demandas em outros países também. Países de primeiro mundo também têm seus problemas sociais.
Às vezes Essa tem é uma mais questão que ainda. atinge a sociedade de forma geral. Então, a gente tem voluntários, conforme foi dito, e nós temos algumas parcerias com algumas pessoas que atuam também nos projetos como voluntário, dedicam uma parte do seu tempo. Então, a gente faz esse termo de voluntariado, né, Roninho, para justamente nos respaldar, porque hoje existe uma lei específica para o voluntário, né, para que não possa gerar depois algum entendimento de que isso Vínculo, daí né? é um trabalho escravo, de que isso daí fere as leis trabalhistas. Não, muito pelo contrário. Existe toda uma legislação que precisa ser obedecida no que diz respeito ao voluntariado. E o voluntariado, ele é algo bonito, porque tem muitas pessoas que já são aposentadas, tem outras pessoas que têm tempo disponível, né? Tem outras pessoas que querem adquirir um pouco de experiência e querem atuar em algum serviço. Então, eles, digamos assim, se voluntariam, adquirem aquilo que precisam, e a gente conta com essa ajuda, com esse apoio, porque isso é muito bonito ver isso, né? Você trabalhar por um salário é uma coisa. Sim. Você trabalhar com um voluntário desinteressado por ganho financeiro, mas para ajudar o próximo é outra coisa. Sim. Então, o voluntariado ele é muito contagiante, ele é muito forte. E a gente tem que despertar no ser humano essa questão de ser voluntário. Eu acho que isso é bonito, né? Isso resgata muitas vezes algumas coisas que nós temos em nosso interior. E isso mostra que realmente todos nós, aqui eu vou virar aqui até para o ouvinte, todos nós, de alguma forma, podemos ajudar. Você não pode dar um dia de trabalho, mas você pode doar 1 hora, Sim. 2 horas, e você vai ver o bem que isso vai lhe fazer. É um impacto grande, Quando você né? vê o sorriso, né, das crianças. E outro dia eu estava numa quadra, Roniel, lá na Serra, a gente está apoiando um projeto que vamos começar lá semana que vem, e a gente vê ali, assim, o envolvimento das crianças, aquele negócio todo ali, né? O respeito que eles têm, né? Ei tio, aquele negócio todo. Então, aquilo ali vira uma família, compreende? E é gostoso você sentir que está ajudando essas crianças a se desenvolver. O esporte, ele é tremendo. Eu acho que o esporte, assim, ele ensina disciplina. O esporte, ele faz o teu desenvolvimento físico, né? A sociabilização, as crianças estão nessa faixa etária, o respeito, né? Todas as crianças que participam no nosso projeto, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, elas precisam estar matriculadas, então não existe evasão escolar. Então, automaticamente, para ela se cadastrar, para ela se inscrever, para participar de um projeto, eu creio que o Roniel também não é diferente, ela precisa estar matriculada na escola. Então, você ajuda o conselho tutelar. Então, você ajuda os pais a levar os filhos para a escola. Então, veja como um projeto social ele já começa a impactar. Compreende? Porque lugar de criança na faixa escolar é na escola. Sim. É lá que ele vai receber orientação, educação e formação. Não somente para ser um bom cidadão, mas também para a sua vida profissional. E seguir o seu caminho, né? Então, veja que, por isso que eu digo, é uma rede. A gente precisa dar as mãos. Quando todo mundo dá as mãos e trabalha junto no mesmo ideal, na mesma direção, é bênção. É bênção. Sim, É mesmo. com certeza. Inclusive, pastor, pegando seu gancho, a gente teve uma época que a gente estava pegando até quem não estava na escola, que aí a gente fazia o quê? A gente fez, Faz um né? acompanhamento. A gente inseriu, ele ficou lá 1 semana, 2, gostou, tudo bem, agora eu quero só matrícula. Senão não continua. Senão não continua. Então, é um processo que a gente utilizou para filtrar, porque ficavam ali do lado, olhando e tal, e a gente já sabia que não frequentava a aula e tal. Aí a gente fez uma estratégia, fez uma reunião de diretoria, e disse, ó, tem aqueles meninos que estão lá em volta da quadra, a gente está com medo deles puxar os que estão aqui dentro. Vamos criar uma forma? Aí a gente criou. A gente sentou lá e tipo, vocês não querem entrar? Vamos pegar um horáriozinho aqui só para vocês fazerem atividade? Fizeram, aí foram gostando, fomos inserindo, né, as formas de atendimentos que impactasse também eles, que mostrasse eles o que real a gente quer ali de objetivo. Aos poucos foram entrando para a escola. Então, tem esse direcionamento, como o senhor falou, a gente real impacta, assim, e quem tem esse dom de perceber é muito gratificante. Não tem preço, não tem salário, não tem que pague a gente fazer diferença na vida de uma pessoa. Sim, sim, é muito lindo.
já até comentou sobre a colaboração de diferentes setores, né? A importância da colaboração de diferentes setores nesses projetos. E qual é a sua perspectiva sobre isso, Daniel? Assim, como essa colaboração impacta, né? Na sua ONG, no desenvolvimento? Como o pastor falou, a gente tem que se unir, né? Não consegue. A ONG ela não anda sozinha. Ela tem que ter o voluntário, ela tem que ter o funcionário, ela tem que ter o poder público atuando, ela tem que ter empresa privada também que acredite no projeto, que incentive ali financeiramente também para tocar. Então, tem que ter essa união de pessoas, de entidades, de empresas privadas, de senso, que se todos se unirem, a gente a gente impacta mais vezes, então, esse processo. Então, o que a gente pensa, assim, hoje é essa união. Então, hoje, por exemplo, lá a gente busca, assim, no poder público, a gente utiliza o espaço do poder público para fazer as atividades, a gente busca empresas privadas para arcar com os custos dos professores que a gente tem lá hoje, que são profissionais da área, e a gente tem um grupo de voluntários que atua também. Então, é uma união de todas essas demandas para a gente atender, e não esquecendo da família, porque a família também é muito importante. Porque se a gente não envolver a família nesse ciclo, acaba a rede ela enfraquecendo, tem que estar no meio da rede, e a gente tem que trazer ela para o lado para entender o cerco que a gente faz com esses jovens, adolescentes, essas crianças. E acaba tendo muita resistência, assim, da família, porque, assim, às vezes o adulto, né, ele já tá ali na vida dele, então, assim, acaba envolver ele, ou acredito, pode acabar ficando mais difícil do que a criança. E aí, me conta. Assim, eu vou até contar um caso aqui, de caso hoje. A gente fez uma pesquisa lá no projeto, que a gente perguntou aos pais dos alunos, das mães, quanto tempo que eles passam com os filhos deles durante o dia. Aí a gente deu umas opçõezinhas, a gente deu lá 5 horas, 3 horas, 2 horas, menos de 1 hora. E aí a gente teve um impacto bem grande, porque antes disso a gente fez uma conversa, a gente pediu para que eles fossem sinceros, porque o pai acorda de manhã, sai para trabalhar, né, volta, retorna do serviço, e aí tem os afazeres de casa, as mães principalmente, né, tem os afazeres que são as que cuidam do lar. Então, deu assim uma porcentagem bem grande, menos de 1 hora. Porque eu passar no dia, não é estar aqui com o celular na mão, na TV, com a criança sentada do lado, fazendo cafuné. É aquela qualidade mesmo de perguntar, o que você fez hoje? Como é que foi seu dia? Então, assim, aí que entra o impacto do projeto social, que muitas vezes aquele professor, igual o pastor citou aqui, que vira a família, que é ele que vai ouvir o dia a dia da criança. É ele que vai ouvir o dia a dia dele em casa, na escola e do projeto. É ele que vai ter o tempo para a criança. Então, é um impacto que gera muito grande nisso, nessa situação de... Eu até fugi da pergunta. Não, era isso. Assim, como que é a resistência, depois quero até ouvir Tá. do senhor também, pastor, como é a resistência dos pais, né, dos adultos adentrarem a esse projeto, né, tomarem aí. O que acontece? A família que ela a gente tem uma linha lá no projeto. A gente a cada 30 dias a gente faz uma reunião. E a gente não, por exemplo, nosso projeto é totalmente gratuito, pastor. A gente não faz cobrança nenhuma. A gente busca da maior forma possível a gente não cobrar, não ter uma mensalidade igual escolinha. A gente é projeto mesmo. A gente fica até meio chateado quando é uma escolinha de futebol. Não, a gente é um projeto social. A gente faz o algo a mais, que é o que o senhor falou. A gente tem que fazer o algo a mais. E para esse algo a mais a gente tem que envolver a família. Então, devido a essa pesquisa que a gente fez de os pais participar pouco da vida dos filhos, a gente é natural que tenha essa resistência, não de ele aderir ao projeto, porque ele gosta, porque o aluno está ali, vai fazer atividade, né? Para ele é até um alívio em si, mas o envolvimento da família é bem pouco, assim. São poucas famílias que aderem, que participam, que vai no treino, que vai no jogo, que busca algo assim para os filhos. Então a gente tem que buscar, a gente tem que criar meios também de envolver mais elas, criar atividades juntas, a gente faz bastante isso, cria passeios, cria Dia das Pais, Dia das Mães, a gente cria eventos, cria torneios, que a gente traz esses pais para se envolver nessas situações e a gente quebrar essa resistência que é natural. Às vezes eles fazem sem perceber, Sim. que é o dia a dia que impõe isso.
assim, falando sem perceber também, com certeza, é só de ter levantado uma pesquisa dessa, faz com que os pais parem para refletir em algo que eles nem sequer iriam parar. E às vezes, assim, algo de uma forma indireta vai fazer com que a pessoa pense mais naquilo e mude ali. Ah, se dava menos de uma hora, vai dar uma hora, pelo menos que esteja, mas acredito que tudo isso gera muito valor e um impacto grande. É muito, muito bom de se ver. E o senhor, pastor? Eu estava ouvindo vocês falarem, me veio aqui um texto bíblico à mente. A Bíblia diz assim, né, que onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Eu vejo que os filhos, eles são aquilo que os pais têm de mais importante. É como se fosse um tesouro. Compreende? E se o meu coração está no meu tesouro, que são meus filhos, minha família, é uma questão de prioridade, eu tenho que dedicar tempo. Porque, veja, você dedica tempo para trabalhar, você dedica tempo para fazer as suas atividades, você dedica tempo para cuidar das suas coisas. E dos seus filhos? Compreende? É que nem o Roniel falou, alguns dos nossos projetos a gente vê uma adesão muito pequena dos pais. E eu fico pensando, os pais não entenderam. Eles precisam estar com o coração onde está o seu tesouro. Sabe, depois que a gente perde um filho, de vez em quando eu encontro pessoas assim, pastor, me ajude a trazer de volta o meu filho. Veja que é melhor prevenir do que você ter que tratar essa questão. Então, se você pode proteger, dedique tempo, esteja com ele, apoie, né? Se faça presente. Aqui no município de Cariacica tem um slogan, né, do poder público que diz assim, quem ama, cuida. Se você ama, cuide. Se faça presente, esteja junto, apoie. Lógico, vai exigir, muitas vezes o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, chega cansado. Mas aí compensa você fazer o esforço, porque você está plantando para colher lá na frente. Depois você quer voltar, só que o tempo, ele não volta. Compreende? Eu conheço muitas pessoas. Ah, pastor, se eu pudesse voltar. E aí? Então, para você não passar por isso, que algumas pessoas já passaram, previna agora, cuide. Nem que faça um esforçozinho, esteja junto. Né? Porque a gente sabe que criança tem energia, tem vida. E isso exige um pouco dos pais. Muitas vezes os pais estão cansados, já tem uma jornada pesada, né? Mas eu acho que compensa e vale a pena, porque senão depois você vai ter que tratar. Se você não preveniu agora, você não cuidou, você vai ter que tratar. E para você tratar, meu irmão, vai ser muito mais difícil, muito mais pesado. Reparar tudo na vida, né? Reparar é muito mais difícil que cuidar. É melhor cuidar desse copo aqui do que querer reparar ele depois que ele cair no chão e ficar os pedaços. Então é essa consciência, né, que a gente apela para os pais, para os líderes familiares, né, para que ande a segunda milha. Porque eu acho que você, lá na frente depois, você vai olhar para trás, valeu a pena. Que máximo. E qual é a expectativa como presidente da CEL, Roniel, para o futuro em Cariacica? Planos de expansão, novas iniciativas e projetos inovadores? Isso, legal. Então, a gente tinha um projetinho, né? A gente falava projetinho até, que funcionava em uma escola, lá em Nova Rosa da Penha 2. Aí a gente foi fazendo planejamento, que não é tão grande igual a ADRA, que eu tô aprendendo muito aqui, tá, pastor? Obrigado por essa oportunidade, a vocês e a você por estar escutando. Hoje a gente tem 4 núcleos funcionando, né, na Grande Nova Rosa da Penha, que é Nova Rosa da Penha, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha 1 e Vila Progresso. E a ideia é isso, é expandir por Cariacica inteiro. A gente tem sim essa vontade, esse querer, porque a gente está num bairro que tem a vulnerabilidade social muito grande. Mas a gente vê as outras pessoas comentando, pastor, que lá no bairro dele não tem o que tem lá no nosso bairro. Então a gente fica assim, por que não tem? O que falta? E aí dá aquele gostinho, né, de quem é do social, a gente, poxa, vamos fazer lá, vamos implantar lá. Claro que tem que ser uma coisa bem planejada, mas assim, é verídico. O nosso futuro é isso, a gente quer expandir na cidade inteira nosso nome, a nossa ideia, a nossa marca, de fazer acontecer, sabe? A gente é muito disso, de ação. Não daquela coisa de
criar Muitas expectativas. ideias, A gente sabe como fazer. Então, Sim, a gente é só propagar isso. sim. Como a Adra faz muito bem hoje, a gente vê. Sim, com certeza. Então, vamos lá, gente, para nosso grande finale, né? Já estamos encerrando. Assim, acaba que a conversa fica tão legal que, assim, eu quero jogar esse roteiro pra lá e começar a entrevistar vocês. Gente, mas isso. Mas, né, a gente tem nossas... Já tá no final da noite, temos nossas outras tarefas, né? Então, vamos lá. Vocês podem resumir para mim, em uma frase, o que é a trajetória de vocês e deixar uma reflexão sobre o papel das ONGs na construção de um futuro mais justo, inclusivo e próspero para Cariacica? Eu, primeiramente, antes de entrar e responder o que a Carla colocou, eu gostaria de dizer ao Roniel que, assim, eu que aprendo muito, sabe? A gente tem que ter humildade. Eu vejo essas associações, essas entidades, começa assim com os voluntários, então isso é muito bonito, isso é muito gratificante. Tá? Assim, eu gosto disso, me faz bem, entendeu, Rony? De ver essas iniciativas. E oxalá outras iniciativas como essa, elas continuem surgindo. A gente apoia vários projetos menores dentro das nossas possibilidades, porque a gente sabe das dificuldades, mas quando a gente vê, que nem ele fala, que ele é da ação. Eu gosto de pessoas que são da ação, porque discurso muita gente tem. Verdade. Já dizia alguém, né, um grande pregador dizia assim, que o discurso convence, mas o exemplo ele arrasta, né? É a ação mesmo. Então nós precisamos de mais ação. Discurso nós temos muito no país, mas a gente precisa dessas pessoas que se envolvem. No que diz respeito à pergunta, Carlos, eu vejo assim que nós temos aí um grande horizonte pela frente. A participação das entidades do terceiro setor, né, das ONGs, das OSCs e dessas entidades menores, as associações comunitárias e de bairro. Então, é um grande, digamos assim, o terceiro setor ele é composto por muita gente, por várias instituições nos seus diversos formatos. Né? Por exemplo, a ADRA é uma instituição sem fins lucrativos. Tudo que a gente faz não tem lucro. Não tem lucro. Né? Eu sou remunerado pela mantenedora, quer dizer, eu não ganho nada. Né? A mantenedora paga o meu salário, mas assim, na realidade a gente precisa entender que o nosso papel, ele é um papel social, que a gente tem que ter a missão no coração. Lógico que para fazer as parcerias, e a gente precisa ter toda uma legislação, né? Todo um documental que é exigido para que a gente possa realmente avançar, e muitas vezes nem toda entidade tem. Né? São certidões que são exigidas, né? Tem que ter um corpo ali deliberativo, né? Tem que ter um estatuto registrado, você tem que ter o registro no conselho, porque você está atuando com pessoas em estado de vulnerabilidade. Então o país ele possui leis para você atuar. Tudo isso é regulamentado. E tem muita gente que trabalha com voluntário e trabalha ainda sem ter a regulamentação. Então eu vejo assim que o cenário do terceiro setor em Cariacica, ele vai expandir com o próprio município. Porque o município, à medida que vai crescendo, ele vai tendo as suas demandas, as suas necessidades. Então isso proporciona ao terceiro setor se organizar, né, e se unir e montar essas associações, essas instituições, né, os voluntários, para que outras entidades elas possam, digamos assim, surgir. Isso vai fortalecendo o terceiro setor, né? E acaba fortalecendo a economia, porque a sociedade ela tem a parte, né, comercial, você tem a parte pública, você tem a parte do terceiro setor, você tem as entidades religiosas, então você tem esse emaranhado de coisas e a gente atua. E o terceiro setor está aí, eu tenho certeza que aqui no município de Cariacica ele vai continuar crescendo. E quando eu vejo aí a associação do Muriel, quer dizer, começou pequeno. Sim. E já está aí. 10 anos, né, mano? 10 anos. 10 anos. E assim, outras vão surgir. Sim. Né? E isso é gostoso. É muito bom ver essas outras entidades surgindo, ganhando força, contribuindo com o seu papel social. Eu acho que isso aí com os outros atores, isso faz a sociedade ser o que é. Sim. Entendeu? Para vocês que são da área da economia, nunca esqueçam do terceiro setor e do social. Tá? Nós somos entidades sem fins lucrativos. Tá? Nós não temos dinheiro sobrando. Nós vamos atrás de onde tem recurso para justamente
levar para essas outras pessoas um pouco daqueles que têm. Tem muito, né? Empresas que têm lucro, empresariado, né? Outras pessoas de bom coração. Então, elas podem contribuir, elas podem ajudar. E muitas pessoas talvez não tenham recursos, mas podem ajudar através do voluntariado, do tempo que elas têm. Sim. Então, tudo isso. Então, não tem como você dizer assim, não, eu não tenho nada, eu não posso ajudar em nada. Tem, sempre tem. Se você não pode dar recurso, você pode dar um pouco do seu tempo. Né? E assim você contribui também para o terceiro setor e para o desenvolvimento de uma sociedade, desenvolvimento do ser humano como um todo. Sim, obrigada pela reflexão, pastor. Até difícil falar agora, né? Que isso? Então, acho que uma frase assim, lá na CEL, a gente procura formar cidadãos de bem, sabe? Acho que pra gente ali, visto todo o tipo que a sociedade tem de problemas, é muito gratificante com a caminhada que a gente tem. Nesses 10 anos, a gente vê um menino que há 10 anos frequentou o projeto e tá lá, sabe? Um homem de bem, com a sua família, trabalhando, sabe? Independente da profissão que ele escolheu ali, se ele seguiu uma área de faculdade, né? De uma área acadêmica com uma especialidade maior, ou virou um empresário, ou virou... independente da área, é muito gratificante a gente entender que transformou pessoas, sabe? Sim. E eu vou brigar muito, vocês podem ter certeza, para que Cariacica, sim, seja uma das referências nessa questão do terceiro setor, para potencializar isso, para buscar quem, como o pastor disse, entender a burocracia, porque existe uma burocracia, então não basta querer só ajudar, né, pastor? Não basta só querer ter o bom coração nesse sentido de ser voluntário, você tem que se adequar também. E o engraçado é que a gente não precisa só captar aqui dentro, né, pastor? A gente pode captar em vários lugares. Você estando organizado, o terceiro setor, ele pode captar em vários lugares. Ele pode captar do federal, né, do governo federal, de entidades de empresas privadas na situação federal, ou um próprio comerciante do seu bairro, né? É uma própria pessoa que se identificou com o seu projeto e no coração dela quis ajudar. Então, eu acho que a gente tem que potencializar isso, como o pastor disse no começo da nossa conversa, a gente é pouco visto. Então, hoje eu sofro isso, a gente está na pele, eu estou mesmo na pele nessa comunidade. Se há algo no sentido policial lá na minha comunidade, a imprensa está lá no outro dia, na mesma hora. A gente está com um projeto social, não só o meu lá, a CEL, o CNG, Fé e Alegria, a gente tem o CRAS que desenvolve serviço lá que a ADRA participa também. Então, quantas entrevistas, quantas visibilidade a gente teve, quantas matérias a gente teve durante o ano, por exemplo, 2024? Sim. Eu acho que nenhuma, no meu projeto não teve nenhuma, por exemplo. E aí, se acontece qualquer ato de nível policial, pode ser o mais simples, um roubo simples, a imprensa está lá. Então, eu acho que essa é uma das injustiças que o terceiro setor sofre. Sim. Porque ele quer atuar, ele quer ser visto, ele quer mostrar para que ele busca o recurso, sabe? Porque está acontecendo lá o serviço. E às vezes ele não é. Então, eu acho que eu vou brigar muito por isso, para que a gente seja visto, tá, pastor? Principalmente na minha comunidade e em outros bairros que a gente for atuar, porque eu acho que sim, a gente tem que ser notado do trabalho que é feito para essas famílias, em parceria com toda essa união que o senhor falou de poder público, empresa privada. E eu tenho certeza que a gente tem uma cidade hoje que a área política está abrindo as portas para a gente inserir essa mentalidade na cabeça das pessoas. Ai, que bom, então. Porque o terceiro setor impacta diretamente na economia, ele ajuda muito no desenvolvimento econômico, né? Então, assim, é algo que merece, precisa ter mais visibilidade, sim. E juntos, tô com duas pessoas muito fortes aqui na minha frente, que eu tenho certeza que com mais pessoas como vocês e com vocês em si, a gente vai conseguir chegar muito longe. E eu fico muito feliz mesmo de ter participado desse episódio do podcast, gente. Muito bom conhecer vocês. Muito obrigada aqui por ter disponibilizado o tempo de vocês, tá? E desta forma, nós encerramos o episódio de hoje. E até a próxima. Obrigado. Muito obrigado.